dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Bárbara Silva, eu sou estudante Uninter do curso de Pedagogia. Esse curso de extensão faz parte do meu estágio de Educação Infantil e eu tô aqui para ministrar ele para vocês, para que a gente possa ter um pouco mais de entendimento sobre esse tema. O tema desse curso é higiene na educação infantil e qual é a importância dela para as crianças que estão ali crescendo e aprendendo a como viver de uma forma saudável. E a gente sabe que nem sempre esse é o foco dos professores e da escola, mas isso faz parte e a gente precisa ensinar eles, porque nem todos vêm, né, com essa noção básica de casa. Muitas crianças acabam sendo negligenciadas, ou a família às vezes não tem uma boa higiene, e as crianças, né, elas aprendem em casa, né? Elas levam para a escola aquilo que elas aprendem em casa. Então, esse é um assunto bastante importante, porque quando a criança aprende desde pequena, ela vai levar aquilo para a vida dela, vai fazer aquilo tornar um hábito, né? Isso que a gente está buscando incentivar eles a ter um hábito saudável de higiene, para que eles possam ter uma saúde também saudável, porque um e o outro estão interligados. Então, isso é muito importante, tanto para a formação deles dentro da escola como alunos, quanto da formação deles na vida, né? Isso é uma coisa que eles vão levar para a vida. Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Meu nome é Bárbara, eu sou estudante Uninter do curso de Pedagogia e a gente está aqui mais um dia para ministrar, para aprender mais sobre higiene na educação infantil e qual a sua importância. A gente já está no 5º dia e vamos lá, hoje a gente vai falar sobre a limpeza do nariz e a limpeza das mãos e o quanto isso é importante. Vale lembrar que a gente está numa época de pandemia, então acho que a maioria das escolas não estão funcionando, então não tem crianças e tudo mais. Mas quando isso tiver mudado já, né, e eu creio que uma hora tudo isso vai passar e a gente vai estar na escola junto com os pequenos, é uma coisa que vai ser muito mais importante do que já era, né, antigamente. A gente sempre trabalhou com as crianças de uma forma, né, que eles entendessem a importância de se lavar as mãos antes de comer, depois de brincar com terra ou no chão sujo, né, depois de ir ao banheiro. A gente sempre trabalhou com as crianças essa importância. Talvez agora a gente deva pensar o quão mais importante, né, é importante trabalhar isso com as crianças, porque a gente vai estar no momento pós-pandemia ou, né, não sabemos, mas isso será muito mais importante do que um dia já foi trabalhado. Então a gente, né, vamos ver aí como que a gente pode trabalhar com as crianças de uma forma bem bacana, lembrando sempre que isso deve ser ensinado em casa também, não somente na escola, mas em casa também deve ter esse cuidado de ser ensinado, porque não tem só banheiro em casa, né? Não tem só hora de comer na escola. Não tem só hora de comer na escola, não tem só banheiro em casa, na escola, não tem só bagunça na escola. Em casa também tem tudo isso. Então as crianças devem aprender em casa já, levar isso para a escola e tornar rotina a higienização das mãos, principalmente no momento pós-pandemia. Então vamos lá, como a gente deve trabalhar isso? É muito importante a gente passar para a criança o porquê se deve lavar a mão. Então vamos lá.
Por quê? Né? Uma criança te pergunta ou você vai explicar para ela. Por que que devemos lavar as mãos? As nossas mãos a gente usa para tudo, né? A gente usa para comer, a gente usa para brincar, a gente usa para abrir a porta, a gente usa para desenhar, a gente usa para pegar no celular, a gente usa para coçar o olho, a gente usa para coçar o nariz. Então a gente usa a nossa mão para tudo, né? Que a gente faz durante o dia e durante a noite a gente se coça também. Então a nossa mão é dos membros, digamos que mais contaminado no nosso corpo, porque a gente passa ele em todos os lugares, seja no nosso corpo, seja fora dele. Então, é muito importante a higienização das mãos. Como a gente faz a higienização das mãos? Para a gente manter as nossas mãos limpas. Água, sabão, sempre lavando as mãos. Como a gente, né, ensina a criança a lavar as mãos? Primeiro ela vai botar o sabonete na mão dela, o líquido, ou passar o sabonete em barra mesmo, molhar a mão, passa o sabonete, esfrega. Esfrega, né? Assim, esfrega entre os dedos, esfrega em cima da mão, em cima das mãos, esfrega o pulso. Então, essa é a maneira com que a gente deve ensinar a criança a lavar a mão. E lembrar sempre de falar: ir no banheiro, lava a mão. Por quê? Porque sujou, né? Às vezes a gente não vê, às vezes não. Na maioria das vezes a gente não vê o quanto a nossa mão tá suja, mas ela tá suja com micro bichinhos, bichinhos bem pequenininhos, e a gente tem que mandar eles embora, né? Por água abaixo. Então, vai no banheiro, lava a mão. Antes de comer, a gente tem que lavar a mão também. Por quê? Porque a gente às vezes coloca, ó, eu já tô colocando na minha mão. Às vezes a gente coloca a mão na comida e a comida vai para dentro da gente, né? Então a nossa mão, quando tá suja, a gente coloca a mão na comida e a gente passa esses micro bichinhos, esses bichinhos bem pequenininhos para a comida, e quando a gente come, esses bichinhos vão para dentro da gente. Então tem que lavar a mão antes de comer, muito bem lavado, não é verdade? Banheiro, lava a mão. Comida, lava a mão. Brincou com sujeira, lava a mão. Por quê? Porque você tá vendo que tá sujo, né? A criança, ela tem que entender que se ela olhar para a mão dela e a mão estiver suja, ela precisa lavar a mão. Ela precisa ter essa consciência de que, opa, minha mão tá suja, eu não vou só passar na roupa, passar na calça, passar na camiseta branca e vou brincar. Não, não, tem que lavar a mão sim. Pra quê? Pra tirar esses bichinhos que estão ali. Pra sua mão ficar limpa, pra você ter saúde. E isso que é o importante, né? A limpeza tem que ser feita, independente se a gente tá vendo ou não a sujeira. Mas se a gente tá vendo, também tem que ser limpo, não tem que só esconder, não. Tem que lavar, água, sabão. Hoje em dia a gente tá usando muito álcool em gel. Existem vários tipos, tem gente que usa esses álcools de líquido mesmo e passa na mão. Também tá certo, não tá errado. Porém, é uma forma não errada e nem prejudicial, mas para a mão da criança, se até para nossa faz mal, imagina para a mão da criança que é toda sensível, não é? Fica toda ressecada, álcool resseca a mão. Então, passa álcool, se você tiver a oportunidade de usar álcool em gel, ótimo, usa álcool em gel. Tem alguns que tem hidratantes, tem alguns que tem aloe vera, que é super hidratante. Tem cremes antissépticos também para serem usados. Se você tiver essa oportunidade de usar, muito bom, ótimo, aproveite e use mesmo.
Agora, se você não tem a oportunidade, só tem álcool líquido, tá tudo bem também. Lembra depois de passar um creme hidratante, alguma coisa para sua mão não ficar tão ressecada e não machucar. Crianças também precisam passar, tá? Porque a mão das crianças também são bem mais fininhas, né? Mais sensíveis, então danifica bem mais também. Eu acho que a maioria das crianças provavelmente já deve ter esse hábito de passar álcool em gel na mão, porque no começo da pandemia era, né, bem não legal, mas assim, era uma coisa diferente, né, que as crianças faziam. Tem esses álcools que tem um cheiro mais suave, então as crianças gostavam de ficar cheirando. Mas para eles tornaram uma diversão, né? Hoje, eu acho que hoje em dia, no atual momento que estamos, a maioria das crianças já tem costume de passar álcool em gel na mão, seja em casa, seja em algum lugar que vai, no mercado, na quitanda, seja nos totens que tem nas ruas, né? Eu acho que a maioria das famílias já tem esse costume de ter álcool em gel ou álcool líquido em casa e quando tá na rua ou em algum estabelecimento que tem, aproveita e passa na mão da criança. Isso é bacana também, porque cria esse hábito, né? É o que a gente vem falando desde o começo. Criar-se um hábito de limpeza e higienização para que não precise ficar falando toda hora. Ó, a gente já tá em um ano de pandemia, várias crianças que eu conheço, quando veem um totem de álcool ou chegam em casa da rua, lavam a mão e passam álcool em gel, principalmente o álcool em gel ou álcool líquido em spray, né? Porque para eles já virou rotina, já tornou hábito, já tá na vida deles e que bom, né, que a gente conseguiu criar esse hábito saudável e importante nas crianças, independente da época que a gente está vivendo. Vale lembrar também da limpeza do nariz. A gente sabe que a maioria das crianças, principalmente na época do frio, fica com bastante coriza, bastante melequinha e dependendo da idade, eles já até se limpam, mas a gente pode trabalhar numa idade também, na verdade que é a que a gente está trabalhando, que é a educação infantil, que a maioria das crianças ainda não tem não sabe assoar o nariz, na verdade, né? Eles vão aprendendo ainda, faz parte, né, da coordenação motora. Então, a gente tem que estar ali incentivando eles a assoar o nariz e a se limpar toda hora. Por quê? A maioria das crianças, quando vai limpar o nariz, o que que faz? Ou, né, faz aquele maravilhoso momento de passar o braço todo e aí suja o braço, suja a roupa, suja todo o rosto porque você não limpa, você só esfrega, então vem parar aqui, né, a meleca toda. Então, a maioria das crianças limpa assim, ou na gola da camisa, né, da blusa, do casaco, do que tiver usando. Então, essa parte de limpar o nariz e aprender a suar também é muito interessante a gente trabalhar com eles para que quando eles estiverem um pouquinho maiores, eles já terem essa né, vontade de fazer sozinho, essa liberdade de fazer sozinho, isso que é o mais importante dentro do que a gente está trabalhando ali em sala de aula, né? Porque também vale lembrar que a criança, se ela estiver doente, ela precisa de um tratamento em casa, né? Junto com o médico, ela precisa de remédios. Então a gente tá ali só, né, auxiliando na limpeza. Mas precisa ser tratado o problema, porque geralmente não passa sozinho, né? Às vezes é uma gripe, um resfriado, uma coisa mais leve, mas mesmo assim é importante ser tratado em casa isso para que não vire uma coisa maior. Então, como é que a gente vai trabalhar a limpeza do nariz? A gente tem que começar com a criança ensinando para ela, fazendo ela ver que o nariz está sujo, né? Na maioria das vezes eles só sentem e é aquela coisa, né?
bem difícil, porque geralmente vai caindo, vai entrando na boca, e tem criança que come, então às vezes é bem difícil. Mas a gente tem que fazer eles primeiro verem o que está acontecendo. Então, se possível, leva para frente de um espelho, algum lugar que ele consiga, né, se ver, pro banheiro, no espelho, e fala para ele, né? Olha, o seu nariz está sujo, o nariz está cheio de melequinha, vamos limpar? E dá esse incentivo, né? Ensinar também, mas a gente pode fazer das primeiras vezes para que eles possam aprender como se faz, né? E devagarzinho e tomando essa liberdade e a confiança de fazer sozinho. Então, como é que a gente faz? Eu tô aqui com papel higiênico. Mostra o papel higiênico para ele. Geralmente é desses que tem, às vezes tem aqueles que não são picotados, né? Que é de puxar na parede. Mas se possível, mostra, né? O papel higiênico. Olha, você acha que dá para limpar só com um quadradinho seu nariz? Aí a criança vai falar, não sei, né? Ou sim ou não. Vai falar, e se a gente usar 2 quadradinhos? Vai ficar bom? Não sei. E se a gente usar 3 quadradinhos? Ah, acho que 3 quadradinhos dá. A gente picota, né? Mostra pra criança. E aí, a gente vai suar com esse tamanho de papel? Desse tamanho? Não, não vamos usar com menos. Tá, então vamos dobrar no meio. Vamos usar esse tamanho de papel? Tá bom esse tamanho de papel? Para um adulto, talvez, né? Mas para uma criança, né? Já tá maior. Então, não vamos usar. Vamos dobrar mais uma vez. Dobrou mais uma vez o papel. Dá para usar assim? Assim dá. Ele fica menor, mais fácil de manusear, da criança manusear que ela tem uma mão menor. As camadas, né, de absorção e de proteção ficam maiores. Então, isso que a gente quer, poder se limpar sem se sujar. Então, como é que a gente faz? Leva a criança para frente do espelho, para onde ela possa se ver, que ela veja que ela tá suja e vamos fazer o quê? Pega o papel, bota no nariz. Colocou o papel no nariz, aperta. Apertou aqui embaixo, a gente vai assoar o nariz. É legal falar pra criança, porque a sua às vezes ela não vai saber. Falar pra ela soprar com o nariz, que daí o assoprar ela já sabe. Então ela vai fazer essa força e vai conseguir assoar com o nariz, né, de uma outra forma, com outro linguajar. Então bota no nariz, aperta para não fugir a meleca e assopra com o nariz. Assoprou? O que que faz? Puxa, prende, segura a melequinha. Segurou a melequinha, vê se tá sujo. Se tiver sujo, faz de novo. Dobra o papelzinho, segura a meleca, assopra. Assoprou, fecha de novo. Tá limpo? Não tá? Tá sujo? Tá sujo, joga o papel, pega outro papel e vamos fazer de novo. Se estiver limpo, joga o papel no lixo e lava as mãos, tá? Vale lembrar também que a criança tem que lavar a mão antes de fazer tudo isso, né? Porque às vezes tá brincando na terra, na maioria das vezes tá brincando no chão, na sujeira, ou pode ser que seja comendo também e com as mãos sujas, né? Então lava a mão e depois faz todo esse processo. Com as crianças menores, a gente pode, né, começar fazendo para ela, né, pegando o papel, mostrando para ela como é que funciona. Olha, esse é o papel. Você acha que 1 quadradinho dá? Não dá. E 2, você acha que dá? Não, vamos colocar 3? 3 vai dar. Então pega os 3 pedacinhos de papel, dobrou no meio uma vez e dobrou no meio 2 vezes. Ficou desse tamanho. Esse é o papel que a gente vai usar para limpar o seu nariz. E aí faz o movimento com ela de colocar, né, segurar a melequinha, né, porque senão ela foge. Fazer assoprar com o nariz,
É assim que a gente tem que trabalhar com eles de uma forma com que eles aprendam a se limpar, a suar o nariz, sem que a gente tenha que ficar correndo atrás, que na maioria das vezes é isso, né? Corre atrás, limpa aqui, se deixar, passa o dia inteiro só limpando o nariz. Porque como é um problema recorrente, né? Você limpou agora, daqui 20 minutos, nem isso, se bobear, tá escorrendo de novo. E eles não ligam. Enquanto eles não aprenderem que tem que ser limpo com papel, que tem que lavar a mão depois, que tem que limpar, eles não vão limpar, não vão tomar essa frente de limpar. Vão no máximo passar a mão, passar o braço, fazer aquela lambança toda e acabou. Então, trabalhar sempre com isso, de modo com que eles criem o hábito de pegar o papel, né? Pega o papel, olha o papel, vê a cor do papel, vê a textura, vê se um quadradinho dá. Eu acho que isso é meio padrão. Posso estar enganada, mas acho que é meio padrão. Vê se 2 dá, vê se 3 dá, 3 dá, beleza. Vamos fazer com 3 quadradinhos então. Dobra uma vez e dobra outra vez. Uma dica bacana também para quando a criança não consegue assoprar não, esqueci a palavra, assoar o nariz. Quando ela não consegue assoar o nariz, ela ainda não tem essa prática, porque algumas crianças ainda não aprenderam, né? O que é legal a gente fazer? Pegar um pedacinho de algodão ou de papel, geralmente a gente vai ter o papel na sala. Aí corta um quadradinho, dobra o papel pra ele ficar menorzinho assim. Acho que assim tá bom. E aí você coloca, na verdade vamos cortar o papel. Corta um pedacinho do papel. Acho que vai ficar mais fácil. Aí você estica ele, né? Deixa ele mais durinho e bota aqui embaixo, bem embaixo do nariz, assim. E fala pra criança assoprar com o nariz. Pra ela ver esse movimento, né? Da força que sai pelo nariz bater no papel. E aí vai parabenizando, né? Por ela conseguir. Então bota. Muito bom, isso mesmo. De novo. Muito bom. Esse lado acho que foi melhor. Muito bem. Com essa repetição, ela vai, né, conseguir colocar realmente a força para sair por aqui e não pela boca como muitos fazem, para elas conseguirem assoar o nariz, porque mais para frente, né, elas vão estar ali limpando o nariz sozinha, então elas, né, vão lembrar disso e vai acabar funcionando. É uma dica, acho que dá super legal, bem bacana para se fazer, principalmente com as crianças menores. E aí você pode colocar, né, a ludicidade ali envolvendo, né? Se você pegar um algodão, tiver a possibilidade de ter algodão e conseguir fazer com algodão, enrola o algodão bem fininho, uma pontinha e faz eles soprarem também. Você pode falar que tá soprando a nuvem, que tá soprando espuma. O papel você pode falar também, né, que tá soprando uma espuminha ou uma nuvenzinha, né? Colocar a ludicidade junto para que fique mais interessante, né? A gente consiga prender mais a atenção, porque a gente sabe que criança com o nariz sujo quer correr de adulto, porque qualquer adulto quer limpar o nariz de uma criança quando tá sujo, né? Porque sabe que acaba sendo feio, né? É feio, né? E não faz bem para eles ficar ali o tempo todo com aquela melequinha, né? Então, adulto pega mesmo no pé e limpa o nariz da criança. Tem que tomar cuidado também para não machucar o nariz da criança, porque essa parte aqui, ela é bem sensível, né? Até adulto quando fica suando muito o nariz, né? Tá com gripe, tá resfriado,
ou para aquele sinusite, né, que tá toda hora ali assoando o nariz, essa área aqui é muito sensível. Então, é por isso que também que é bacana a criança aprender a fazer sozinha, porque daí ela tem a maior. Ela vai ter o comando da força no corpo dela, né? Ela vai conseguir fazer sem se machucar. Às vezes a gente, por mais que a gente faça mais com a mão mais leve, né? Com cuidado de não machucar a criança, a nossa mão é bem mais pesada do que a deles. Então às vezes acaba machucando, acaba assando, né? Fica vermelho, tanto nas voltinhas do nariz, quanto aqui embaixo, quanto na ponta do nariz, de tanto passar o papel. E o papel, né? A maioria dos papéis higiênicos são secos, né? Não são os próprios para se limparem o nariz. Então, pode machucar. Então, vamos ensinar as crianças a limpar sozinha, para que elas possam, sozinha mesmo, né? Viu que tá sujo? Vai lá e limpa e não machucar, porque a gente quer só cuidar, né? A gente não quer que nada demais aconteça. Às vezes por um descuido, por uma mão pesada, né? Pela criança ser mais agitada, às vezes a gente até acaba machucando um pouco e aí fica assando aí. Então por isso que vamos dar essa ênfase em ensinar a criança a limpar o nariz sozinha. Dando continuidade aqui, a gente vai falar da limpeza dos ouvidos. A limpeza dos ouvidos, ela tem que ser feita em casa, né? Não tem uma maneira de se fazer isso na escola, mas a gente pode instruir os pequenos a, né, pedirem para a mamãe, para o papai, para o responsável mesmo, para estar limpando. Por quê? Muito importante também a limpeza dentro do ouvido, não só na parte de fora, mas dentro do ouvido, mas tem que ser feito com cautela e com cuidado, porque pode machucar, né? A gente está trabalhando com crianças, essas crianças não sabem mexer, não sabem limpar sozinhas, então todo cuidado é pouco, né? Porque para uma criança pegar um cotonete e enfiar tudo no nariz não, na orelha, no ouvido, é 1 minuto de distração. Então, aconselhar os pais a fazer essa limpeza, porque às vezes a criança só tá com a orelha suja mesmo, e acho que já tem problema de audição. Então, manter a orelha do filho, né, sempre limpo. Outra coisa que eu ia falar vale para as crianças, para os adultos principalmente, para as crianças também. A limpeza nasal também é bastante aconselhada quando, né, tem problema com rinite ou com sinusite ou tá mesmo com muita coriza. Muitos pais ainda têm receio de fazer esse tipo de lavagem porque acha que vai afogar, que vai acontecer alguma coisa, mas não vai acontecer nada disso. É só uma limpeza mesmo.